Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Estamos gratos por mais um sábado. Estamos aqui na casa do Senhor Jesus. Amém? E, irmãos, o tema de hoje que a gente vai estudar, a gente vai abrir nossas Bíblias lá em Hebreus 11. Hebreus 11. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga... Aguarda mais um pouco, irmão. Hebreus 11. Hebreus 11. Encontraram? Amém? O versículo, irmãos, é o versículo 30. Então, vamos lá. Pela fé caíram as muralhas de Jericó, depois que o povo de Israel tinha andado ao redor dela durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com todos os outros da sua cidade, quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiões. Bem, quanto mais eu preciso dizer, tomaria muito tempo para narrar a história da fé demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Todas essas pessoas, pela fé, ganharam batalhas, conquistaram os reinos, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam de Deus, receberam o que Deus lhe prometera, fechar a boca dos leões. Amém? Segundo o doutor e pastor da Igreja Adventista, pastor Wanderson Domingos, ele fala que essa fechada a boca dos leões, ela sugere não somente a Daniel, mas também a Sansão, quando ele mina as forças dos leões, que ele esmaga o leão. Aí também é um fechado a boca do leão, porque o leão está morto. Certo? Mas, irmãos, aqui está falando dessa galeria. Como é que é o nome dessa galeria? Galeria dos fiéis, né? Da fé. Galeria da fé. Ali, nessa galeria, vai mostrar ali os heróis. Até alguns dizem que os heróis da fé. E quando a gente fala de herói, o que vem à mente? A nossa mente, irmão? Quando se fala de herói, geralmente as pessoas se recorrem a Marvel, a Disney, a Warner, a DC, esses heróizinhos que a gente anda vendo aí pela televisão. Eu lembro quando eu era menino, eu acho que ainda apanhei muito por causa de herói de televisão. Matava a aula, era danado. Mas tinha um camarada na televisão que me chamava muita atenção. Fez eu matar muita aula. O tal do Spectreman. Antigo, coisa muito antiga mesmo, entendeu? Hoje, quando eu vejo esse desenho lá na televisão, eu fico sorrindo do formato que ele está hoje. O negócio está muito feio. Mas bem, quando se fala de herói, na Bíblia a gente olha para Jesus, é ou não é? É Jesus. O maior herói da história da humanidade, de todos os tempos, se fala de Jesus. Mas também teve outros heróis dentro da Bíblia. E um desses heróis, eu quero convidar os irmãos para a gente estudar um pouco sobre ele, que vai estar lá no livro de Juízes. Vamos falar? Livro de Juízes. Juízes 13. Livro de Juízes. E aí, irmãos, quando a gente fala de herói hoje, também a gente tem uma percepção. Aqui na igreja, nós temos umas pessoas diferenciadas. Né? Temos aí o irmão Sandro aí, um cantor excelente.
nos Orleans aí um exímio tocador de violão. Pessoas que têm um dom diferente da gente. Pessoas que têm facilidade para aprender as coisas rápido. Pessoas que se expressam bem. Um médico que descobriu aí um cientista que descobriu a cura de alguma doença. São os heróis hoje que a gente vê no dia a dia. Mas eu quero convidar os irmãos. Acharam, irmãos? Juízes 13, 1 em diante. E diz assim: o povo de Israel tornou a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor deixou que ele fosse dominado pelos filisteus por 40 anos. Imagina. Camarada subjugado 40 anos. Havia um homem de Zorá, chamado Manoá, do grupo da família da tribo de Dan. Ele tinha uma mulher que era estéril. Então, um dia apareceu o anjo do Senhor, a mulher de Manoá, e disse a ela: até agora você não pode ter filho, mas agora você vai engravidar e dar à luz a um filho. Cuidado, porém, para que ele não beba vinho, nem qualquer bebida alcoólica, e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus. Amém? Irmãos, essa história de Sansão, a gente conhece ela muito bem. Só que quando se fala de Sansão, o que vem à mente? Força. Acaba tem força. É ou não é? Toda vez que a gente passa pela história de Sansão, geralmente a gente para quando ele derruba os muros de um templo. Sim ou não? É o que se conta. Sansão tinha muita força, que ele matou um leão, e que ele derrubou o templo de Dagon, pegou umas raposas, tocou fogo na cauda e soltou. São alguns atos dele. Mandava com cordão novo e tal. Tinha todo esse aparato. Você vai falar de Sansão. Mas Sansão, ele nasce em uma época complicada em Israel. A Bíblia relata que ele nasceu em um período em que Israel estava 40 anos sendo dominado pelos filisteus. Tá? 40 anos não é 40 dias não, meu amigo. 40 anos é muito tempo. E aqui então Sansão nasce com algumas recomendações. Porque ele era escolhido por Deus para livrar o povo. Então ele era um herói. Sansão, o herói. Nasceu para libertar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Essa era a ideia. Tá? Mas aí Sansão cresce. E quando a gente lê a história de Sansão, eu faço uma pergunta. O que foi que ele fez de bom? O que ele fez de bom? O que Sansão fez de bom para merecer estar na galeria da fé? Porque quando você vai olhar os outros que estão aqui, então tem uma história bonita. Tá? O que ele fez de bom? Nada. Aparentemente, Sansão não fez nenhum ato bom. Entendeu? Sansão só errava. Você olha a história de Sansão, ele só errava. Até porque, se ele tivesse obedecido a Deus, não era para ter morrido daquele jeito, não. Mas aí, irmão, você vê um homem rebelde. E o que faz com que um filho seja rebelde, o que é, irmão? O que é que faz um filho ser rebelde? Rebelde. De criancinha, começou a ser rebelde. O que é que faz? Será que sai da cabeça dele por qualquer conta ou alguém deixa? Ele deixa a criação. O irmão falou bem.
Manoá e a sua esposa, ele não era novinho. Já era bem avançado na idade. Tem até um ditado do que acontece com um filho que é criado com vó. Você lembra desse ditado? Não, lá em casa, a mãe está bem aqui, ó. Ela não me deixa mentir. Lá em casa, menino, se respirasse fora da janela, já estava na taca. Os netos, muito embora. O nego tinha as costas pulpas de taca. Para poder botar no caminho direito. Porque o nego lá também era danado, viu? E lá em casa, cada um queria ser pior do que o outro. Mas em cima da correção, botou todo mundo no caminho certo. Mas aí, irmão, o que se vê de Sansão? Um homem rebelde. Desobedecia o pai, fez com que o pai fosse em uma outra cidade e pedir a mão de uma mulher que não era da nação. Ele fez isso. O pai dele até questionou. Irmãos, ele segue todo um caminho contrário à palavra de Deus. Ele mata um leão. Depois ele mesmo volta viajando. Um certo dia, do mesmo leão que ele matou, ele foi lá e comeu o mel, que ele não podia nem tocar em animal morto, que era proibido pela lei. Ele come o mel que está dentro do leão. Será que o homem era mau? Será que o homem era rebelde? O homem vai se ajuntar com pessoas de outra nação, de outros princípios, de adoração a outros deuses. Como quem quer dizer assim, eu faço da minha vida o que eu quero. Simplesmente isso. Eu faço da minha vida o que eu quero. Às vezes nós fazemos isso também, irmão. Ou não? Ou tudo que nós estamos fazendo, nós estamos depositando na mão de Deus? Será que tudo que nós estamos fazendo, todo tipo de ação nossa, nós estamos pedindo a aprovação divina? Ou nós estamos fazendo algumas coisas sem aprovação divina? Eu mesmo faço, eu mesmo sei da minha vida. Às vezes eu faço isso. Às vezes a coisa dá errada. Né? Às vezes dá errado. E Sansão, ao fazer isso, ele foi se distanciando de Deus. Em uma certa época, irmão, deixa eu olhar aqui que hora é essa aqui. Eu diria que até umas 12h30 tá bom, né? Em uma certa época, a irmã chega sorriu ali, tá com fome. Em uma certa época, irmão, ele foi distanciando, que ele não percebeu a ausência do Espírito de Deus nele. E eu faço uma pergunta para os irmãos. O que constituía a força de Sansão? Era o cabelo ou era o Espírito Santo? O Espírito Santo é quem constituía a força de Sansão. A questão do cabelo de Sansão, irmãos, foi só o último ato de rebeldia de Sansão contra Deus, quando ele conta para Dalila e ela corta. E ele não percebeu que o Espírito já tinha se retirado quando os seus opressores chegam, aqueles pretensos amigos dele, que ele estava lá naquela terra, chega para pegar ele. E ele vai caçar a força, cadê o Espírito? O Espírito Santo tinha se retirado e ele não percebeu. E eu faço outra pergunta para os irmãos. Será que nós percebemos quando há uma ausência do Espírito em nossa vida? Ou será que nós estamos como Sansão? Nos afastando de Deus. E chega um momento que a gente pensa que tem o Espírito e já não tem mais. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele não respeitava mais o toque do Espírito Santo. Porque estava longe dele. Sansão, então, decidiu, ele levantou bandeira vermelha contra Deus. Foi isso que ele fez. Um homem... Você sabe o que significa a palavra Sansão? A palavra Sansão significa pequeno sol. Pequeno sol, filho do sol, é o que significa essa palavra Sansão. Pequeno sol ou filho do sol. E se ele é o pequeno sol, o comportamento de Sansão era para refletir um sol maior. Quem é esse sol? Jesus Cristo. O sol da justiça. Era para refletir. E Sansão, irmãos, ele tipificava ali, na história dos dias de Sansão, um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele nasceu para libertar o povo. Assim como Moisés libertou o povo do Egito, como Gideão, os midianitas, Sansão aparece aqui numa escala menor, que era para apontar para o Cristo que vinha de uma escala astronomicamente maior do que ele. Mas ao contrário desse sujeito, Sansão se comportou de uma forma
Negativa. E eu me pergunto o que ele está fazendo na galeria dos heróis da fé. Ele foi para lá. Tá. Irmãos, chega um momento em que Sansão ele é conduzido prisioneiro pelos filisteus. E eu acho que os irmãos sabem muito bem dessa história, que quando havia uma guerra entre os reinos ali em Israel, naqueles dias, se constituía a guerra de um Deus. Pegaram Sansão e levaram para fazer o quê? Fazer chacota dele aonde? Dentro do templo. Dentro do templo. Quando chegaram lá, começaram então a fazer todo tipo de escárnio. Ninguém sabe quanto tempo durou. Sabe-se o que fazia? O comportamento que ele fez foi esse. E chega um momento que nós fazemos igual Sansão. Se afasta, se afasta, se afasta, e chega um momento de assim, não sei onde é que tu está, que deixou isso acontecer comigo. O que foi que eu fiz para merecer isso aqui, Senhor? Só que Sansão lá naquele lugar, ele envergonhado e vendo o que ele tinha feito, aonde ele estava levando o nome de Deus, ele então pede perdão. Ele pede perdão a Deus em humilhação e diz, Senhor, perdoa, me perdoa, por ter exposto teu nome a esse ridículo que está acontecendo aqui. Dá-me o teu poder só mais uma vez, para que eu mate teus inimigos e morra junto, e acaba logo tudo. E acaba com essa farra. O que Deus faz? Deus sai? Ou Deus dá o poder do Espírito novo para ele? A Bíblia conta que Deus então destitui a força novamente dele através do seu Espírito, e ele então, destrói tudo. E a Bíblia conta que mais foram que ele matou naquele dia, na sua morte, do que em vida. Porque Sansão matou mais de 1000 pessoas, que só de um relato ele matou 1000 pessoas só com a queixada do jumento. E outras brigas que ele já tinha tido. E o homem desse, ele tacasse a mão numa, mão não levantava mais não. Já era. E aí, meu amigo? Eu faço mais uma pergunta aos irmãos. Sansão, o que ele está fazendo na galeria da fé? Se ele não fez nada de bom. Até na morte dele, tudo aquilo aconteceu por rebeldia dele. Ele está ali, está lá na galeria da fé. Mas olha os atos dele, não mostra nada que mereça estar lá. Aos nossos olhos. Aos nossos olhos. Certo? Porque assim, quando eu olho para a história de Sansão, às vezes eu me vejo ali como uma pessoa falha, uma pessoa errada, que carece da misericórdia de Deus, que precisa do perdão de Deus, que preciso me aproximar mais de Deus, como Sansão também precisou. O problema é eu precisar e eu ir até esse Deus. Outra coisa é eu precisar e eu ficar de longe esperando ele vir, sem eu buscar. Sansão, ele busca Deus. Quando a gente olha para a história de José no Egito, onde foi que ele errou depois que ele foi para o Egito? Errou em algum lugar? Ele parece que acerta tudo, José. Acaba sendo até governador. Olha o menino. E o que acontece com Daniel quando vai para a Babilônia? O menino não quer nem comer lá com aquele povo. O menino acerta tudo. Acerta tudo. Mas eu fico feliz com a história de Sansão. Porque a misericórdia não é só para quem a gente acha que é. É para todo mundo. Para quem é pecador. Jesus disse que veio para quem aqueles que havia perdido. Tá? Para aquele que havia perdido. E nós somos essa pessoa. Mas graças a Deus que Cristo veio para nos resgatar. Morreu para nos dar a salvação. Irmãos, quando se fala de santidade, de fé, os pais da igreja, teve um cidadão, conhecido como Orígenes,
Ele é mais ou menos datado pelo ano de 185 a 204. Era um dos pais da igreja, dos patriarcas da igreja cristã. E você sabe o que esse camarada fez? Ele tinha um problema. Ele tinha um problema com mulheres. Tá? Ele tinha um problema com mulheres. E ele dizia que a pessoa tinha que se restringir a muita coisa. Concordo. A gente tem que se restringir realmente a um bocado de coisa. Mas ele tinha um problema sexual. Você sabe o que foi que ele fez? Numa leitura equivocada de Mateus, aonde lá em Mateus 18, 9, onde diz: se teu olho te faz pecar, você faz o que com ele? E faz o quê? E joga fora, para que tu não seja jogado completamente no aonde? No inferno. Você sabe o que esse camarada fez? Ele se amassou, se castrou. Ele não entendia que isso estava na mente. Ele pensava no corpo. Em busca de santidade. Pessoas em busca de santidade. Irmãos, eu vou falar uma coisa. O cristianismo é cheio de regras, de formalidades, de formalismos, de conceitos humanos, de que pode e o que não pode. Não pode isso, não pode aquilo. A roupa dele não está bonita. Essa música não pode. Está andando com pessoas erradas. É cheio dessas coisas. E Sansão? Onde é que ele está? Na galeria da fé. E isso que foi criado dentro do cristianismo, essas regras estabelecidas, foram as mesmas coisas que foi criado no judaísmo quando Jesus chegou. Muita forma, muita regra, muito não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não caminha no sábado, não pode fazer nada. Extraído do judaísmo para dentro do cristianismo. Pessoas em busca de ser mais santo do que os outros impõem a outras pessoas que tem que ser do jeito dele. Quer pegar o terno dele, essa roupa bonitinha, eu estou até magrinho, normalmente. Fala aí, não acredito, não foi? Tá magro, né? Mas não estou não, irmão. Fez aqui é o mesmo. Pegar uma roupa dessa aqui e querer que ela fique ajustada no Libane, será que vai dar certo? Ou então pegar do Libane e querer que ela dê certinho de mim, que tá ruim, irmão. Não vai dar certo. Isso são conceitos. Eu querer que o irmão Orleães se comporte do jeito que eu quero, do jeito que eu vivo, você tem que fazer. Porque senão você vai para o inferno. Isso é comum dentro do cristianismo. Regras humanas. Certo? Regras humanas. Não estou dizendo que não é preciso buscar a Deus. Longe de mim essa palavra. E digo que tem que ser. Mas nós temos que ter o equilíbrio da fé. Saber buscar e buscar a interpretação do que aquilo que Deus tem para cada um de nós. Aqui nós temos quantos professores aqui? Não, professor de colégio mesmo. A irmã Dió, a irmã Aline também é professora, não é isso? Irmão, tem uma tal de uma nota de corte, não tem um negócio aí chamado nota de corte que dá os alunos nota baixa, né? Não existe essa nota? Por exemplo, a nota de corte tem lugar que é 6, tem lugar que é 5, tem lugar que é 7. Aquela notazinha arrastada. Né? 6, né? Nota 6. Aí o que acontece? Geralmente a pessoa, quando ele estuda no colégio, aí ele, na faculdade, ele tira 10, o curso todinho, 5, 6 anos tirando 10. Aí o Orleães está lá, quer ser estudioso também, aí só tira 6. Quando vai para exercer a função em campo, a maioria das vezes tem um levantamento que as pessoas que tiraram as notas menores se sobrepõem àqueles que tiraram as melhores notas. Por quê? Por causa da desenvoltura. A pessoa não é uma regra para todo mundo, mas a maioria faz isso. Porque a nota que é dada no Brasil, essa prova, isso não prova nada. Só prova que o camarada colou e fez alguma outra coisa aí. Mas aprendeu, às vezes, no desenrolar da profissão, ele se desenrola melhor. E sabe o que eu aprendo com isso? Qual é a nota de José? E a nota de Daniel? E qual é a nota de Sansão? 6.
Vamos botar 5,9, aí a irmã Aline e a irmã Diogo conversaram no conselho de classe, jogar 6 para ele passar arrastado. Aí, meu irmão, tem mais. Quando os camaradas da faculdade, que a irmã Dió e a irmã Aline deram este curso, vão lá as duas lá, cada um com diploma. A irmã Dió com um diplomazinho para dar a nota dos alunos, diplomazinho para entregar. O que tirou 10, recebe o diploma e está todo na beca. E o que tirou 6, ele não vai receber diploma, não? Ora, mas por que vai receber? Devia não receber, não tirou 10, só tirou 6. Recebeu ou não recebeu? Passou ou não passou? Você sabe por que Sansão foi para a galeria da fé? Porque tirou 6. Passou. Aos nossos olhos, se for olhar essas circunstâncias, tinha ido para o inferno. Mas quem olha é Jesus. Quem olha é Jesus. Tá? O príncipe da paz, misericordioso. E ele está onde? Na galeria e vai para o céu. E assim como Sansão, eu e vocês estão aqui. Podemos ir também. Por que não? Basta fazer a vontade de Deus. Basta se ajoelhar. Basta ser sincero nos pedidos. Agora, o julgar, o apontar, que é uma coisa comum do cristianismo, isso não é do céu. Isso não é do céu. Tá? Que Deus possa nos abençoar. Me diz o Sila Malafaia que possa ter misericórdia da nossa vida. Que nós precisamos. Tá? Porque nós somos seres pecadores. E às vezes queremos ser melhor do que outras pessoas. Sendo que nós não passamos de seres pecadores. Às vezes nós chegamos na igreja, eu chego aqui, eu vejo o Sandro, eu vejo o Orleans aqui tocando e tal. Aqui na igreja, a irmã Aline corre aqui, corre para um lado, e aquela coisa, aquela escola sabatina. E eu digo, povo fervoroso. Povo, pessoas cantando na igreja. E eu, todo cabeça para baixo, meio desnutrido. Mas Sansão era assim, desnutrido, espiritualmente. Mas nós podemos buscar força. Enquanto se pode achar. E é na pessoa de quem? Jesus. Né, irmão? Que Deus possa nos abençoar.